Hollywood sempre nos vendeu o sonho. Mas e se a fábrica de sonhos funcionasse com infâncias destruídas e inocências despedaçadas? Por trás das luzes deslumbrantes da era dourada da MGM, as crianças estrelas não estavam apenas atuando. Elas eram ativos, explorados até o último centavo. Sorriso e ingresso vendido. Acha que sabe o que acontecia por trás das cortinas de veludo? O que diria se eu dissesse que as crianças que você cresceu assistindo pagaram o preço mais alto por seus clássicos favoritos? Fique por aqui. Algumas dessas histórias são mais sombrias do que você pensa. Judy Garland. É quase impossível imaginar o clássico MGM sem Judy Garland, a querida da América, a voz que tornou a Estrada de Tijolos Amarelos famosa, e a garota que todos achavam que tinha tudo. Mas, ao retirar o Technicolor, o que resta é uma história mais de horror do que de conto de fadas. A MGM não apenas descobriu Judy Garland, eles a dissecavam. Com apenas 13 anos, ela foi contratada como a próxima grande estrela deles. O que se seguiu não foi uma ascensão meteórica, mas um acidente de carro em câmera lenta, planejado por homens internos sob medida, com cifrões nos olhos. O estúdio martelou a autoestima de Judy desde o primeiro dia. Diziam-lhe que ela era gorda, feia e impossível de vender. Palavras lançadas a uma criança, ecoando em cada audição e em cada reunião de contrato. E então, vieram as drogas. Para mantê-la trabalhando longas horas, os médicos da MGM distribuíam anfetaminas no café da manhã e pílulas para dormir na sobremesa. Descanso não estava no roteiro. Infância também não. Enquanto suas colegas andavam de bicicleta e iam dançar, Judy estava enfiada em ensaios intermináveis, forçada a sorrir apesar do cansaço, e micromanageada a tal ponto que até mesmo sua alimentação era monitorada. Cada triunfo na tela era compensado por uma crise nos bastidores. O cronograma implacável a levou a colapsar mais de uma vez, e as filmagens tiveram que ser interrompidas para que Judy pudesse se recuperar de colapsos nervosos. Seu chamado sucesso aprendeu a contratos que permitiam à MGM arrecadar milhões enquanto ela ficava com migalhas, tanto emocionalmente quanto financeiramente. A dor não acabou quando as câmeras pararam de filmar. As cicatrizes psicológicas deixaram Judy vulnerável ao vício, à ansiedade e ao desgosto, lançando uma sombra sobre sua vida adulta. Você pode ver uma lenda naquelas fitas antigas, mas a MGM via uma máquina de dinheiro, que seria usada e descartada. A Estrada de Tijolos Amarelos da vida real de Judy Garland levou diretamente aos cantos mais sombrios de Hollywood. Jackie Cooper. Se Judy Garland era a dor por trás da música, Jackie Cooper era o sorriso que a MGM pintou na tristeza da era da depressão dos Estados Unidos. Apresentado como o garoto que nunca cresceu, Jackie tornou-se o ator mais jovem já indicado ao Oscar de melhor ator aos apenas 9 anos de idade. Mas o que parecia um conto de fadas por fora era um estudo de fria economia de estúdio por dentro. O charme de Jackie era real, mas também era o controle de ferro que a MGM mantinha sobre sua vida. Seus contratos, assinados antes mesmo de perder os dentes de leite, eram maravilhas de exploração. O estúdio ditava suas horas, sua educação, seus amigos, até mesmo seus cortes de cabelo. Se ele chorava no momento certo, os chefes aplaudiam. Se ele se cansava, sempre havia outra tomada, outro cheque para espremer de sua inocência. Sua própria família tornou-se parte da engrenagem. Seu tio era seu empresário, encarregado de manter a fábrica funcionando sem problemas. A panela de pressão chegou ao ponto de ebulição mais de uma vez. A MGM era notória por usar truques psicológicos para fazer as lágrimas fluírem. Uma vez, ameaçaram matar o cachorro de Jack se ele não chorasse diante das câmeras. É o tipo de motivação que deixa uma marca muito mais profunda do que qualquer roteiro de filme. Jack também foi implacavelmente rotulado, forçado a interpretar o mesmo inocente, de olhos arregalados, filme após filme, como se a MGM estivesse apavorada de deixá-lo crescer. Quando a puberdade finalmente chegou, o estúdio perdeu o interesse. Jack foi relegado da lista A para a obscuridade dos filmes B, lutando para fazer a transição de prodígio para adulto trabalhador. Como tantos astros mirins, ele carregava a bagagem de seus anos iniciais, uma carreira construída sobre o cansaço, manipulação e a constante ameaça de substituição. Qual é a verdadeira lição aqui? Aos olhos da MGM, Jackie Cooper nunca foi apenas uma criança. Ele era um produto, um que podia ser vendido, rebatizado e descartado no momento em que parasse de vender ingressos. Margaret O'Brien. Margaret O'Brien era a garota de ouro dos filmes sentimentais de MGM, uma criança tão talentosa que conseguia chorar sob comando.
e o fazia tão convincentemente que os executivos do estúdio a apelidaram de Maggie de uma só tomada. O público se apaixonou por sua doçura em Meet Me in St. Louis, mas a história por trás daqueles grandes olhos cheios de lágrimas era pura linha de montagem do showbiz. Aos 7 anos, O'Brien tornou-se o sustentáculo de sua família, e a MGM explorou cada gota de emoção que ela conseguia expressar. A infância não estava no roteiro. Enquanto outras crianças estavam lá fora ralando os joelhos ou sonhando acordadas na escola, Margaret estava memorizando roteiros, suportando refilmagem após refilmagem e vivendo de uma dieta de elogios do estúdio misturados com pressão adulta. Ela era a profissional definitiva, sim, mas a que custo? As apostas para o fracasso eram altíssimas. O departamento de marketing da MGM engenhou sua imagem até a última sarda. Coletivas de imprensa, sessões de fotos, sorrisos forçados. Nada em sua persona pública era acidental. Sua mãe se tornou tanto protetora quanto gerente de negócios, lutando ferozmente por cada cláusula de contrato, enquanto garantia que sua filha nunca perdesse o ritmo. Mas nem mesmo sua mãe pôde protegê-la do impacto mental e físico de ser a queridinha chorona de Hollywood. Não havia espaço para birras, dias de folga e, certamente, nenhum erro. Os chefes do estúdio a tratavam como uma pequena adulta, esperando uma maturidade muito além de sua idade. E as recompensas? Claro, havia prêmios. Um Oscar honorário aos 7 anos. Mas amigos de verdade, brincadeiras despreocupadas e os percalços normais do crescimento foram sacrificados no altar dos lucros da MGM. Quando o gosto do público mudou, o estúdio também mudou. Margaret O'Brien, que já foi sua maior fonte de receita, encontrou-se recebendo a mesma indiferença dada a todas as estrelas mirins que deixavam de ser atraentes para o mercado. Toda a sua juventude trocada por ouro de bilheteria deixou um legado de nostalgia e um molde de como comprimir a vida de uma criança em um longa-metragem de 2 horas. Elizabeth Taylor. Antes de Elizabeth Taylor se tornar um ícone que dominava as manchetes, ela era a boneca de porcelana da MGM, o rosto que estampou 1000 capas de revistas e transformou National Velvet em um clássico instantâneo. Mas se você acha que Liz teve tudo fácil por ser bonita, pense novamente. Na MGM, sua beleza não era um presente. Era uma mercadoria, estritamente gerida, marcada e vigiada para lucro. A jornada de Taylor com a MGM começou aos 10 anos. Disseram-lhe para perder peso, remodelar as sobrancelhas e vigiar cada movimento, mesmo quando ainda era pré-adolescente. O estúdio estava obsessivamente focado em sua aparência ao ponto do absurdo. Um executivo disse, famosamente, "Seus olhos são velhos demais para uma criança", como se ela devesse se desculpar por ter uma alma. Ela foi forçada a seguir dietas restritivas, proibida de andar a cavalo ou praticar esportes por medo de quebrar um osso, e impedida de ter amizades com colegas considerados inadequados. O controle do estúdio não terminava na porta do set. Eles ditavam suas declarações públicas, gerenciavam suas entrevistas e a protegiam de escândalos, contanto que ela permanecesse como seu produto perfeito. Enquanto isso, Liz trabalhava horas de adulto, memorizando falas até tarde da noite e suportando o peso das fofocas de Hollywood antes mesmo de chegar à adolescência. Nos bastidores, ela sofria de solidão, exaustão e uma constante ansiedade de que cometeria um erro e arruinaria sua cuidadosamente curada imagem. Até sua saúde foi afetada. Liz lutou contra doenças, lesões e estresse, frequentemente trabalhando com dor para manter a máquina da MGM funcionando. Cada sorriso naqueles clássicos em Technicolor foi criado para ter o máximo impacto nas bilheteiras. Quando Liz atingiu a adolescência, as exigências da MGM apenas aumentaram. Sua transição para papéis mais maduros foi tratada como uma reformulação corporativa, sem preocupação com seu bem-estar emocional. Certamente, Taylor sobreviveu e se tornou uma lenda, mas pagou por isso com sua inocência perdida, ansiedade e uma luta ao longo da vida com as expectativas que a MGM gravou em sua psique. Roddy McDowall. A carreira de Roddy McDowall na MGM é a prova de que até mesmo as crianças mais talentosas podiam ser moldadas e manipuladas até não restar nada além de uma persona aprovada pelo estúdio. Trazido da Inglaterra, após impressionar os críticos em Como Era Verde o Meu Vale, McDowall rapidamente se tornou o garoto preferido da MGM para papéis sensíveis e trágicos. Mas não havia nada de gentil na forma como o estúdio lidava com sua vida. Roddy mal era um adolescente quando a MGM o colocou em um cronograma implacável, filme após filme, turnê de imprensa após turnê de imprensa, mal tendo tempo para respirar, muito menos ir à escola ou ver amigos. O estúdio até aconselhou a mãe dele sobre que tipo de amigos ele deveria ter,
como ele deveria se vestir fora do set e quais eventos ele deveria frequentar. Privacidade? Esqueça. Cada detalhe de sua existência era cuidadosamente planejado para maximizar o apelo ao público. Até mesmo fotos posadas cuidadosamente com co-estrelas para gerar rumores em revistas de fãs. O que torna a história de Roddy especialmente assombrosa é a rapidez com que sua individualidade foi apagada. O garoto que tinha uma personalidade vibrante e um senso de humor afiado, tornou-se, aos olhos do público, apenas mais uma criança propaganda da MGM de olhos tristes. Sua britanicidade era alternadamente exoticizada e apagada, dependendo da campanha de marketing. Ele era obrigado a manter uma aparência alegre para entrevistas e fãs, mesmo enquanto lutava em particular com isolamento e saudades de casa. Por trás das câmeras, o custo estava aumentando. McDowell, mais tarde, falou de sua profunda solidão, da pressão para ser perfeito e do efeito desorientador de ser o provedor da família antes de ter idade para dirigir. Quando Roddy tentou sair da visão do estúdio para sua carreira, ele foi rapidamente reprimido. Negaram-lhe projetos que não se encaixavam no molde da Metro-Goldwyn-Mayer. Roddy McDowell sobreviveu ao sistema, mas apenas reinventando-se como adulto, algo que a maioria das estrelas infantis nunca conseguiu. Seus primeiros anos são um lembrete claro. Na MGM, até mesmo seu sotaque, seu sorriso, seus amigos, nada disso realmente lhe pertencia. Freddie Bartholomew. Nenhuma estrela infantil viu seu sonho americano se transformar em pesadelo como o de Freddie Bartholomew. Trazido do outro lado do Atlântico nos anos 1930, Freddie era a resposta da MGM a Shirley Temple, exceto que era britânico, incrivelmente sincero e, como se viu, incrivelmente descartável. O sucesso inicial de Freddie em dramas emocionantes como O Pequeno Lorde e Capitães Intrépidos rendeu milhões à MGM. Seu charme inocente era irresistível para o público, e o estúdio não perdeu tempo em capitalizar isso. Eles o exploraram impiedosamente, frequentemente com produções consecutivas e intermináveis golpes publicitários. Fora do set, sua vida privada foi dilacerada por batalhas de custódia, seus pais e uma tia lutando para ver quem gerenciaria seus ganhos. Enquanto isso, a MGM pouco se importava com o bem-estar emocional de Freddie. Contanto que ele chorasse lindamente sob comando e enchesse os assentos, ele estava seguro. As batalhas legais ficaram tão feias que tornou-se notícia nacional, com a infância de Freddie passada mais em tribunais do que em salas de aula. A MGM usou o caos para apertar seu controle, aproveitando suas obrigações contratuais para mantê-lo trabalhando, às vezes até ameaçando mandá-lo de volta para a Inglaterra se ele não seguisse as regras. O estresse pesava muito. A mãe de Freddie supostamente o pressionava para continuar trabalhando para sustentar seu estilo de vida, enquanto os executivos do estúdio jogavam membros da família uns contra os outros para ganhar vantagem. Enquanto isso, a MGM assegurava-se de projetar uma imagem de valores familiares, mesmo enquanto lucrava com o sofrimento de Freddie. Quando sua estrela começou a apagar, inevitavelmente, à medida que ele envelhecia, Freddie ficou com pouco para mostrar por seu sacrifício, exceto a amargura e um legado de dramas em tribunais. A inocência que o público amava nunca foi realmente dele. Era uma atuação, comprada e embalada pela MGM para o máximo retorno. A lição? Em Hollywood, talento importado era tão descartável quanto o nacional, e as lágrimas de Freddie enchiam os bolsos de todos, exceto o dele. Jane Powell. Jane Powell personificava a garota americana da porta ao lado em musicais da MGM. Alegre, saudável, com uma voz que poderia encantar os pássaros nas árvores. Mas por trás daquele sorriso de Broadway havia uma infância tão rigidamente roteirizada e gerida quanto qualquer número musical. Powell tinha apenas 16 anos quando a MGM a contratou, e imediatamente aprenderam em uma rotina rigorosa. Seus dias começavam com exercícios vocais e terminavam com ensaios até tarde da noite, com quase todas as horas acordadas contabilizadas pelos responsáveis do estúdio. Vida social? Somente se encaixasse na marca do estúdio. Jenny estava proibida de namorar certos rapazes, desencorajada de fazer amigos fora da bolha de Hollywood, e até instruída sobre o que vestir fora do set para manter a imagem de boa moça. Cada apresentação era de alto risco. Uma nota errada ou uma crítica ruim poderia significar desastre. Os executivos da MGM monitoravam seu peso, aparência e até mesmo maneirismos, aterrorizados com a possibilidade de que qualquer indício de escândalo ou comportamento não comercializável estragasse seu investimento. A pressão infiltrava-se em todos os cantos da sua vida. Powell, mais tarde, admitiu sentir-se ansiosa, isolada e perpetuamente à beira do esgotamento.
Publicamente, ela era vendida como a adolescente ideal. Talentosa, educada, sempre sorrindo. Em particular, ela lutava com depressão e um desejo desesperado por normalidade. Sua própria identidade estava tão enterrada sob as expectativas da MGM que, mesmo adulta, Jane lutava para descobrir quem ela era fora da narrativa do estúdio. Quando o público se desinteressou e a febre dos musicais diminuiu, a MGM a abandonou sem olhar para trás. A história de Jane Powell não é apenas sobre a infância perdida. É sobre como as mesmas qualidades que a tornaram uma estrela foram sistematicamente espremidas, polidas e embaladas até não sobrar nada além de uma memória. Para a MGM, sua juventude era um recurso. Aí para ser explorado e depois esquecido. Mickey Rooney. Mickey Rooney não era apenas uma estrela infantil da MGM. Ele era a mina de ouro do estúdio. Com um sorriso juvenil e energia inesgotável, Rooney estrelou a série de Andy Hardy e dezenas de musicais, rapidamente se tornando um dos atores jovens mais bem pagos e explorados do mundo. Mas todo esse sucesso de bilheteria teve um preço que nenhuma criança deveria pagar. Desde que mal conseguia amarrar os sapatos, Rooney foi encarregado de responsabilidades e tentações de adultos. A MGM garantiu que ele estivesse sempre trabalhando, muitas vezes lidando com vários filmes ao mesmo tempo. Dormir? Isso era para pessoas que não tinham os lucros trimestrais do estúdio em seus ombros. Os executivos monitoravam todos os aspectos de sua vida, desde sua dieta, para sua vida amorosa, muito dela arranjada para a publicidade. A mensagem estava clara. Mickey não era uma criança. Ele era uma marca. A pressão era implacável. Mas a MGM não estava satisfeita apenas com dinheiro. Eles queriam manchetes. Quando Rooney começou a deixar seus papéis angelicais, o estúdio entrou em pânico. Eles o encorajaram a manter uma persona infantil, mesmo quando chegou à adolescência, alimentando-o com uma dieta constante de anfetaminas e pílulas para dormir para manter o ritmo frenético. Enquanto Rooney tentava agradar a todos, chefes, fãs e sua própria família, suas verdadeiras necessidades eram ignoradas. Ele mais tarde diria que se sentia usado e descartado, emocional e fisicamente esgotado pelas exigências constantes. E quando seu brilho jovial desvaneceu e o público seguiu em frente, a MGM não perdeu tempo em substituí-lo. A vida adulta de Rooney foi uma montanha-russa de casamentos, desastres financeiros e lutas contra o vício, ecos de uma infância perdida para a insaciável fome de lucro do estúdio. Ele se tornou um conto de advertência sobre os excessos de Hollywood, não porque ele falhou, mas porque nunca lhe foi permitido ser algo além de uma máquina de fazer dinheiro. Para a Metro-Goldwyn-Mayer, Mickey Rooney foi o investimento definitivo, explorado ao máximo, descartado e lembrado apenas quando era hora de lucrar com a nostalgia. Deanna Durbin. Antes de encontrar sua maior fama na Universal, a breve mas significativa passagem de Deanna Durbin pela Metro-Goldwyn-Mayer mostrou o quão rapidamente os sonhos de uma criança podiam ser sacrificados nos jogos de poder corporativo. Assinada ainda pré-adolescente, Durbin era vista como o próximo grande prodígio musical, com uma voz capaz de derreter até o coração do executivo mais duro. Mas a MGM não queria outra estrela mirim. Eles queriam seguro. Diana foi emparelhada com outra cantora em ascensão, Judy Garland, no curta Every Sunday. O estúdio planejava dispensar uma e manter a outra. Os executivos as colocaram uma contra a outra, transformando o talento em uma competição de alto risco. Quando a poeira baixou, Garland ficou, e Durbin foi silenciosamente dispensada. Não por falta de talento, mas porque o estúdio só podia promover uma jovem atriz de cada vez. Mas mesmo em seu breve período na MGM, Durbin experimentou toda a força do sistema do estúdio. Horários exaustivos, controle de imagem rigoroso e a ameaça constante de ser descartada. Ela foi pressionada a se conformar aos padrões do estúdio, desde o guarda-roupa até a forma como falava em entrevistas. Não havia espaço para individualidade ou autoexpressão. Deanna era um produto, e se não vendesse, seria descartada. Ironicamente, foi ser dispensada que a libertou. A mudança de Durbin para a Universal a tornou uma superestrela global e lhe deu um pouco mais de controle sobre seu destino. Mas as cicatrizes permaneceram. Ela passou seus últimos anos defendendo ferozmente sua privacidade e se recusando a deixar que Hollywood ditasse sua vida novamente. A experiência a deixou cautelosa, até mesmo ressentida com a indústria, que uma vez a viu como pouco mais do que uma moeda de troca. O tratamento da MGM, a Deanna Durbin, é um caso clássico.
Mesmo o talento mais brilhante não significava nada se não pudesse ser monetizado. E se você se pergunta por que tantas estrelas infantis desapareceram sem explicação, é aqui que suas histórias começam e, muitas vezes, onde terminam. Bonita Granville. Bonita Granville foi a Nancy Drew original, o rosto da menina inteligente e intrépida em uma série de mistérios patrocinados pela MGM. Ela se tornou a detetive favorita da América. Mas o que parecia ser uma carreira invejável era, na verdade, uma aula prática de exploração corporativa e desenvolvimento interrompido. Granville foi contratada jovem e empurrada diretamente para o centro das atenções, com a MGM controlando cada passo que ela dava, tanto dentro quanto fora das telas. Ela era mantida em um rigoroso cronograma de filmagens e divulgação, com pouco tempo para amigos de verdade ou experiências genuínas. A máquina de relações públicas do estúdio produzia uma enxurrada incessante de aparições na imprensa, fotos encenadas e entrevistas da garota da porta ao lado. Bonita era menos uma pessoa do que um anúncio ambulante e falante de diversão saudável. Mas a visão da MGM para Granville não incluía deixá-la crescer. Quando entrou na adolescência, os executivos se apavoraram com a ideia de sua detetive mirim se tornar uma jovem mulher de verdade. Em vez de criar papéis maduros ou permitir que ela evoluísse, eles insistiram na mesma fórmula, forçando Bonita a interpretar versões de si mesma muito depois de ela ter crescido além do papel. Sua contribuição criativa? Inexistente. Suas esperanças por personagens mais complexos? Descartadas como irrelevantes. O impacto emocional foi pesado. As opções de carreira de Bonita se estreitaram à medida que ela envelhecia, e ela lutava com a mesma crise de identidade que assombrava tantas estrelas mirins. Quem era ela, se não a eternamente animada Nancy Drew da MGM? Com o apoio do estúdio desaparecido, sua carreira rapidamente estagnou, e Hollywood seguiu em frente sem pensar duas vezes. No final, o maior mistério de Bonita Granville não foi o que ela resolveu na tela. Foi como escapar do papel que a MGM lhe impôs. Como muitas estrelas mirins, a verdadeira história de amadurecimento dela nunca chegou à tela. Tommy Hattig. Tommy Hattig pode não ser tão instantaneamente reconhecível quanto algumas das outras estrelas infantis da MGM, mas sua história é um eco assombroso da eficiência implacável do sistema. Escalado em uma série de filmes da MGM no final dos anos 1940 e início dos anos 1950, Hattig era um garoto de rosto fresco, confiável, com uma qualidade comum que o estúdio adorava, até que não adorou mais. A experiência de Hattig com a MGM foi um microcosmo de tudo o que estava errado com o sistema de estúdios. Ele recebia horários exaustivos, era transferido de um set para outro e esperado para demonstrar um nível de profissionalismo de adulto em um corpo e mente de criança. Dias se transformaram em semanas. Feriados e aniversários eram frequentemente passados decorando falas ou sorrindo para a imprensa. Seus pais, como tantos outros, eram pressionados a mantê-lo obediente, a lembrar do quadro geral e nunca reclamar, para que ele não perdesse seu lugar no carrossel da MGM. Embora o marketing da MGM pintasse Hattig como uma criança corajosa e alegre, a verdade era muito mais sombria. Ele se sentia isolado, confuso e cada vez mais distante da vida real. Os executivos do estúdio desconsideravam suas dificuldades como dores de crescimento, mas a saúde mental de Hattig deteriorava-se à medida que as exigências aumentavam. Quando chegou seu grande papel como estrela de Lassie para outro estúdio, Tommy já havia desenvolvido um profundo ressentimento por Hollywood. Mais tarde, ele falou abertamente sobre suas batalhas com depressão e abuso de substâncias, traçando suas raízes até sua infância passada, sob o brilho intenso das luzes da MGM. Depois de deixar a atuação, Hattig passou anos tentando encontrar normalidade, uma vida real, longe das câmeras e sorrisos falsos. Ele se tornou engenheiro de software, defensor de ex-estrelas mirins, e um exemplo de advertência para pais que consideram o show business. Sua história, muitas vezes ofuscada por nomes maiores, é um lembrete brutal. Para cada jovem ator famoso, existem dezenas, cujas vidas ficam em pedaços quando o estúdio termina com eles. Na MGM, Tommy Hattig nunca teve permissão para ser uma criança, e passou o resto de sua vida tentando recuperar o que o estúdio lhe tirou. Virginia Wilder. Virginia Wilder foi a arma secreta de comédia da MGM. Um pequeno dínamo com tempo cômico afiado e um rosto feito para a tela grande. Contracenando com gigantes de Hollywood em clássicos como The Philadelphia Story, Wilder era frequentemente o destaque de qualquer cena, lançando piadas que deixavam os adultos envergonhados.
Mas, por trás das cortinas, sua astúcia rápida e grande personalidade pouco fizeram para protegê-la da fria abordagem financeira do estúdio. Desde cedo, Weidler foi colocada no molde de criança atrevida. A MGM adorava seu atrevimento e energia, mas queria isso sob comando. Sua infância tornou-se uma série de longos dias de trabalho, eventos de publicidade e ensaios intermináveis. Escola e amizades eram secundárias. Os executivos a instruíam não apenas na atuação, mas em como se comportar, o que dizer, até como rir em entrevistas, cada impulso natural moldado para se adequar ao roteiro da MGM. Quando Virginia se aproximava da adolescência, as mesmas qualidades que a tornaram uma sensação se tornaram passivos aos olhos do estúdio. Eles não sabiam o que fazer com uma jovem que era esperta demais, independente demais, real demais para suas imagens esterilizadas. As ofertas diminuíram até quase pararem. Depois do seu 16º aniversário, a MGM praticamente a abandonou, não lhe dando apoio, papéis significativos e certamente nenhuma ajuda para a transição para o estrelato adulto. A saída abrupta de Weidler de Hollywood foi tão impiedosa quanto qualquer decisão comercial da MGM. Um dia ela estava em todo lugar, no outro era uma nota de rodapé. Ela se aposentou antes dos 18 anos, deixando para trás um rastro de piadas inteligentes e uma vida privada tranquila. Os fãs a lembraram como a ladra de cenas. Pessoas de dentro viam apenas mais uma vítima de um sistema que descartava crianças no momento em que deixavam de ser lucrativas. A verdadeira história de Virginia Weidler não é apenas sobre fama perdida. É sobre o potencial perdido, as inúmeras alegrias e escolhas que uma criança renuncia quando cada momento é orquestrado pelos sonhos de cifrão de outra pessoa. Então, o que isso diz sobre a era dourada de Hollywood, em que suas estrelas infantis mais brilhantes pagaram um preço tão alto por nosso entretenimento? A MGM pode ter criado lendas, mas por trás de cada sucesso havia uma criança, aprendendo que a infância vinha depois dos lucros do estúdio. Qual história te marcou mais? Deixe suas opiniões nos comentários. Compartilhe este vídeo se você acha que essas histórias merecem um público mais amplo. E não se esqueça de se inscrever para mais verdades não contadas de Hollywood. Aqui está a verdadeira reviravolta. Algumas cicatrizes de infância nunca desaparecem, por mais brilho que você jogue na marquise.